Bem, vamos avançar. Olha só, o primeiro box, o boxezinho na cor verde, aqui comigo, meus amores. Vamos lá. Jogo de improvisação teatral. Nas montagens do grupo, jogando no quintal, o que torna cada jogo tão especial é o fato de que todas as cenas serão criadas na hora. Ou seja, a situação vai ser criada ali naquele momento. Eles vão preparar. E vai se adequar à pessoa que vai participar, tá ok? Ao calor da situação e com toda a anarquia e a irreverência de seus jogadores. Por esse motivo, podemos dizer que cada partida é um espetáculo único que jamais se repetirá. Qualquer objeto pode dar uma boa cena de teatro, é só ter disposição de inventar. Bem, aqui para vocês entenderem, a outra parte já é um convite para se trabalhar em grupo, mas eu quero ficar com essa informação aqui porque eu quero trabalhar ela agora aqui nesse momento. Quando ele diz assim, qualquer objeto pode dar uma boa cena de teatro, é só ter disposição e inventar. Percebam que o teatro, ele se vale muito do improviso, mas a capacidade criativa também, porque se nós voltarmos para a cena, para a situação hipotética, para a situação problema que nos foi apresentado na introdução do nosso conteúdo, se nós voltarmos para aquela situação e o autor não tiver o famoso jogo de cintura, não for uma pessoa extremamente criativa, encerrou ali. Nem abram-se as cortinas, porque ela não vai andar, não vai fluir como deveria fluir, porque ele não tem esse jogo de cintura e precisa ser criativo. Além de se ter essa habilidade para improvisar, o improviso está intimamente ligado com a criatividade. Eu me lembro que uma vez eu assisti a uma entrevista, deixe-me ver qual foi o ator, se eu não me engano foi Antônio Fagundes, e ele estava falando exatamente dessa magia e da beleza que há no teatro, né? Porque a pergunta era, né, qual o fascínio que tem o teatro? E a conversa girou em torno desse tema central. E para bem explicar o que era esse fascínio que tinha em torno do teatro, ele disse: no teatro as coisas acontecem ali imediatamente. E tem situações que fazem parte da cena e tem situações que caem no colo da gente dentro da cena e nós precisamos entender o que é aquilo e trazer aquilo para a peça. E ele foi quando ele apresentou uma situação de que um telefone tocou o celular. Eu há muito tempo que eu li essa reportagem, mas eu tenho quase certeza que era Antônio Fagundes. E ele disse que o telefone tocou e de pronto ele já colocou aquele telefone na fala dele. Ele já colocou e aí ele colocou de uma maneira suave, leve, brincando, que todo mundo da plateia foi levado ao riso e todo mundo aplaudiu, porque ele criou uma situação e foi uma situação irreverente, uma situação ali cômica para aquela situação, de tal forma que a plateia foi envolvida, foi absorvida por aquele momento e foi aplausos de todos. Então ele estava falando exatamente por isso. Essa é uma da magia, da beleza do teatro. As coisas acontecem, mas é necessário que se tenha essa técnica, que nem tudo, por exemplo, nem tudo pode ser, ele poderia jogar naquela situação, não é? Ele poderia ter discutido com a pessoa que estava lá na plateia, não é? Que o telefone tocou, não é? Ele poderia ter criado, mas ele criou uma situação leve, porque já era algo que caiu de paraquedas dentro da cena, então eles tinham que bem usar, e a melhor maneira de usar era transformando aquilo numa situação leve, não é? Saindo do peso do drama e trazendo para uma coisa leve, já trazendo mais para uma comédia, para uma coisa mais irreverente. Aí ele disse que a plateia se entregou e foi aplauso de uma maneira geral. Bem, página 123, conexões, arte e sociedade, trabalhos colaborativos. O que seria colaborar? Peguei. Lembra de Charles Darwin? O que Charles Darwin diz? Que aqueles que aprenderam deixa eu ouvir.
a colaborar e improvisar foram os que prevaleceram. E olha o que diz aqui, arte e sociedade. Trabalhos colaborativos. Vamos entender o que é esse colaborar? Colaborem comigo? Vamos entender como? A expressão trabalho colaborativo tem sido difundida no campo das artes e em outras áreas, tendo como proposta estabelecer processos de criação em grupo. A equipe respeita cada ideia colocada e as singularidades de cada membro. Isso pode acontecer tanto em grupos de teatro, dança, música ou grafiteiros, por exemplo, como no escritório de uma empresa ou no setor de uma fábrica. Quero que vocês fiquem com 2 palavrinhas desse primeiro parágrafo. Olha só. Respeito e singularidades. Aqui no caso, está se referindo a pessoas, ou seja, nesse trabalho de criação, quando, e se tratando de peça de teatro, no final, ele usa membros de uma empresa, não é? Os famosos colaboradores, que não é assim que eles usam agora para falar de pessoas que trabalham nas empresas. Por exemplo, hoje em dia não se usa mais o termo nas lojas, os vendedores. O gerente chama todos de colaboradores, porque colaborar, quando ele me chama de colaborador, ele está me dizendo que eu sou um membro importante daquela equipe e que se eu colaborar, se eu deixar de colaborar, aquele elo da corrente será quebrado. Então, se eu faço parte daquele elo da corrente, eu sou importante. Se não tiver aquele elo, como é que vai ter a conexão, entendeu? Então, ele trabalha aqui com 2 palavrinhas, né? A equipe respeita cada ideia colocada e as singularidades de cada membro. Em se trabalhando de forma colaborativa, é óbvio que é necessário que isso aconteça. Deixa só eu trazer para a nossa realidade, para que vocês entendam de fato que é um trabalho colaborativo. Eu vou trazer para a minha realidade na qual vocês estão inseridas, em uma sala de aula. Lembra que a professora às vezes se empolga e a campainha toca, a professora fica na sala, o professor fica lá na janelinha, lá, educadamente, como um lord inglês, ele fica lá esperando que eu deixar a sala livre para que ele possa dar aula dele. Eu já estou pegando 2 ou 3 minutos. Ele poderia agir de outra forma, ele poderia bater lá na porta. Professora, e a minha aula como é que vai ficar? Não, vou já passar para a coordenação, vou já passar para a supervisão. Mas como nós trabalhamos de uma forma colaborativa e há o respeito, é tão tal que muitas vezes quando isso acontece, eu morro de vergonha, peço desculpa, e eles entendem porque nós trabalhamos de uma forma colaborativa. Quando se trabalha de uma forma colaborativa, o outro entende que o outro membro, eu entendo que o outro é uma peça super importante e que sem ele o mecanismo não vai funcionar. Então, eu entendo que ele precisa estar bem, ser bem tratado, ser entendido nas suas particularidades, individualidades, que aqui está sendo usado o termo singularidades. Eu entendo, ele é importante, ele faz parte do processo. Sem ele, sem essa peça, ele é vital, não vai funcionar. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma harmoniosa, nos entendendo ao máximo, para que o produto final, que é a construção do conhecimento, aconteça de fato, para que vocês, que é o centro da educação, possam de fato construir um conhecimento. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma colaborativa, a famosa interdisciplinaridade, em que os professores trabalham um tema que pode ser trabalhado na matemática, na geografia, na história, não é? De uma forma interdisciplinar. E aquilo não acontece, não cai de paraquedas dentro da sala de aula. Aquilo foi previamente trabalhado, planejado, organizado à exaustão, para que tudo dê certo, para que não tenha falhas, porque não pode haver falhas no processo educacional, no processo de construção do conhecimento. Então, vocês entenderam o que é trabalhar de forma colaborativa? Vocês até fazem isso sem perceber vocês trabalham de forma colaborativa.
quando estão ensaiando para festa junina, que infelizmente não vai acontecer esse ano. Lá, quando vocês desenvolvem projetos de pesquisa, seminário, as feiras de ciência, tudo isso quando vocês selecionam um grupo que o professor divide, que levanta, apresenta o tema. E se vocês aceitarem o tema, lembra do que eu falei, trabalhar em equipe, tem que respeitar as ideias, o professor apresenta uma ideia, uma proposta, vocês vão discutir se aquilo será aceito ou não, e vocês vão respeitar a individualidade, a singularidade, as particularidades, as características de cada um. Tem um que já não vai se adequar àquela situação, então vamos criar, vamos mudar, vamos adequar. Isso é que é trabalhar de forma colaborativa. Em um grupo de pessoas, cada um tem seus conhecimentos específicos, o que pode tornar a troca de ideias e informações muito enriquecedora. Por exemplo, eu tenho uma certa habilidade, ok? Um professor da escola que eu trabalho, suponhamos, aqui eu estou criando uma situação hipotética, suponhamos que algum dos professores não detenha essa habilidade e ele esteja precisando fazer algo para apresentar na sala de aula. Quando eu trabalho de forma colaborativa e em equipe, eu imediatamente vou me oferecer para fazer parte daquele processo, para fazer com que aquela engrenagem não deixe de funcionar. Então, eu vou oferecer os meus serviços. Porque, é claro, como diz aqui no texto, cada um tem as suas especificidades, não é? Por exemplo, tem atores que são extremamente, interpretam com uma facilidade muito grande, tem uma experiência da dramaturgia muito grande, mas não se identifica muito com a comédia. Já tem outros atores que são mais comediantes. Então, para ele fica a responsabilidade da parte mais leve daquela apresentação. Já aquele ator que é mais voltado para o drama, para a dramaturgia, é óbvio que ele vai ficar com a parte mais densa, porque ele sabe como aprofundar, como dar um peso, como dar uma tonalidade mais escura para aquela cena, para dar um drama, colocar um contexto, um peso, uma dor, um sofrimento, uma agonia. Ele já tem mais essa habilidade porque a área dele mais é o drama. A percepção de cada um sobre um impasse ou um problema pode proporcionar diferentes soluções, cabendo ao grupo escolher a decisão mais adequada à situação. A coordenação de projetos, seja na arte ou em situações do cotidiano, é compartilhada no processo colaborativo. Por exemplo, uma peça de teatro, quando vai ser apresentada, aquela peça que o espectador comprou seu bilhete, que entrou e que sentou, ele senta naquela cadeira e para ele vai ser apresentada uma peça de teatro. Ao final daquela apresentação, ele vai levantar, vai aplaudir, vai querer conhecer para parabenizar pessoalmente os artistas, mas ele não tem noção de que aquela peça de teatro que ele viu no dia 1º de dezembro já estava planejada e sendo trabalhada a exaustão há 1 ano e meio atrás. Cenário, roupa, interpretação, recursos, tudo isso é muito planejado e muito organizado para que no final, o produto final seja apresentado para o espectador e que dura no mínimo 1 hora e 30, 2 horas de apresentação. Então, aquelas 2 horas são o resultado de 1 ano e meio de um trabalho árduo, de uma entrega enorme, de um trabalho colaborativo belíssimo para que aquilo aconteça de fato. Entenderam? No documentário Rastros do Processo Colaborativo, direção e roteiro de Danilo Chaya, tem 18 minutos, podemos assistir o depoimento de artistas da linguagem teatral. Entre esses depoimentos, podemos conhecer o do grupo Teatro da Vertigem, que vem desenvolvendo essa proposta em seus projetos. A arte como um mergulho no ser humano. O personagem do palhaço faz parte da experiência de criação artística de 2 atrizes que pesquisam essa linguagem, nascida no circo, mas que tem migrado constantemente para os palcos de teatro. Os personagens Manela, Paola Musatti e Emily Vera Bud
estão no espetáculo Pelucano, uma produção da Companhia de Teatro Las Ventanas. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No circo, o palhaço é o coração de uma apresentação circense. O palhaço, ele tem uma capacidade de interpretação incrível. E ele consegue absorver, e ele consegue tirar da plateia coisas que nem todo profissional da arte conseguem tirar. Eles conseguem trabalhar, eles se valem daquela comédia, eles se valem daquele instante, porque uma comédia, por incrível que pareça, é uma das áreas da interpretação mais difíceis. É uma linguagem cênica muito difícil de se concretizar de fato. Tem muitos atores tarimbados aí, grandes estrelas, os monstros sagrados da televisão, que não têm coragem de interpretar um papel de uma pessoa que seja uma comédia, de um personagem que vá se valer da risada e de apresentações de comediante, porque não tem essa condição, não tem esse preparo, não estão preparados para fazer essa apresentação. Então, é necessário que você consiga ter esse domínio, não é? Porque o palhaço, essa parte mesmo do palhaço... Quem já foi a circo aí? Você tá lá, o malabarista faz a apresentação dele. Aquele que trabalha lá, que gira na moto, né, no Globo da Morte e tudo. O palhaço, ele trabalha comigo e com você. O palhaço, ele trabalha com a plateia. Até as falas que ele ensaiou, ele vai jogar aquilo para a plateia. E aí é que tá a beleza e a magia dessas apresentações. É porque ele joga e não sabe o produto que ele vai receber de volta. Quando ele joga aquilo que ele ensaiou, ele sabe que não vai voltar da mesma forma como ele entregou. Nessa entrega para a plateia, a bola que vai ser jogada de volta não é a mesma. E ele vai precisar trabalhar com aquilo naquele momento. O palhaço, quem é palhaço, sabe que esse improviso... E olha só, não pode ser qualquer improviso. É um improviso que o resultado final desse improviso vai ser aquela dor no estômago que a gente dá de tanto sorrir, aquele aplauso e aquela vibração, aquela euforia extrema. É para qualquer artista? Não é. O palhaço, ele trabalha com essa situação. Ele pega as coisas do dia a dia, ele pega até uma maneira que uma pessoa está sentada na cadeira, lá no circo. Ele trabalha com aquilo, ele tem uma sensibilidade, uma capacidade de perceber tão grande que ele joga o que ele produziu e recebe numa boa que for devolvido para ele. Até aquela pessoa que está lá com aquela cara fechada, eles conseguem no final tirar dela um aplauso e uma gargalhada devido à habilidade que ele tem para essa interpretação. Meus amores, eu quero chamar a atenção de vocês para uma questãozinha aqui no final do nosso livro, na página 125. Olha só, tem duas questõezinhas aqui que eu queria trabalhar com vocês. Bem, uma é uma ação cultural, não é? Que aqui ele faz... Na verdade, eu quero trabalhar com os questionamentos que eles fazem aqui, né? Ele diz assim, ó, neste capítulo você teve acesso a algumas coisas sobre o processo de criação. Dizemos algumas coisas porque esse campo é muito vasto e há muito ainda para conhecer e estudar. Reflita sobre tudo o que você viu neste capítulo e responda. Esses 3 questionamentos eu gostaria que vocês levassem em consideração quando vocês estivessem respondendo as atividades que se encontram na página 126 e 127, que é a atividade para casa, tá ok? Mas esses 3 questionamentos aqui que eu quero fazê-los para vocês, eu gostaria que vocês me dessem uma resposta. O que mais chamou a sua atenção neste capítulo? Sobre o que você gostaria de saber mais? Você ficou com vontade de criar alguma linguagem artística? Qual? E se você teve essa vontade de criar essa linguagem artística, tira do papel, materializa. Pinta a pontinha do nariz, quer fazer uma palhaçada, quer brincar com alguma situação, improvisa aí, improvisa. A professora aqui improvisou, olha só, isso aqui é puro improviso. Isso aqui são folhas de papel chamex e um pincel preto permanente.
E aí a professora veio aqui e improvisou. Isso aqui é pura improvisação. De longe fica parecendo uma tela belíssima, mas de perto são várias folhas de papel chamex que eu tive que colar e que eu usei um pincel permanente para fazer. Então eu tive que improvisar. Aqui nesse caso eu precisei improvisar para fazer algo que deixasse vocês mais à vontade, né? Que se vocês gostassem de ver essa aula da professora, que fica falando, falando sem parar, que não tem uma musiquinha, que ela não estala os dedos naquelas apresentações que a gente vê no YouTube, daquelas influência ou então daqueles vídeos, né, que eles piscam e as coisas acontecem, que aparece uma bolinha aqui e a coisa e aparece um vídeo. Eu não tenho essa técnica ainda, meus amores, mas eu tô correndo atrás, tá bom? Então, tenta criar essa linguagem, faz algo, materializa mesmo, tira do papel, não coloca lá no papel não, porque sei que vocês são escritores belíssimos, mas materializa, faz algo, bota uma coisinha na pontinha do nariz, faz uma ceninha de 2 minutinhos, algo, entendeu? Bebe lá na fonte de Charlie Chaplin, faz uma coisa bem interessante, bonita de se ver, tá bom? Não que o que vocês não produzam sejam coisas maravilhosas, mas dá uma caprichada, nós temos tempo, estamos em casa, se vale das coisas que tem, improvisa com o que tem, não compra nada não pede nada na internet, demora demais. Usa tudo que tem, todos os teus recursos, bota uma meia na cabeça, faz uma coisa, entendeu? Improvisa, tá bom? Descreva como poderia ser um projeto de arte em que você colocasse a sua poética pessoal. Que temas, materiais, linguagens você trabalharia? Gostaria de criar sozinho ou em parceria com outras pessoas? Pode até se unir. Nós não estamos dando aula pela modalidade à distância, então une aí com outro amigo, com outro aluno da sala, faz uma coisa, posta lá no grupo. Estão aparecendo coisas tão lindas. Tem crianças fazendo oração, tem crianças mandando mensagem para a mamãe. Então, o primeiro ano também entra e dá um show, faz aquela coisa, sabe? O simples muito bem feito é maravilhoso. Precisa ser nada de superprodução de Hollywood. Usa o que tu tem aí na tua casa, improvisa. Convida a mamãe e o papai para participar, para improvisar. Faz uma coisa em família, uma coisa top show e manda, tá bom? Eu vou ficar super feliz de poder ver. Nossa, eu gosto de todas essas coisas, eu sou suspeita para falar. E a atividade fica, além dessas questões que eu lancei para vocês agora, essa proposta, não é? Tem as atividades que estão na página 126 e 127. Infelizmente acabou, tá bom? Não precisa, não precisa chorar, não precisa se desesperar. Na próxima semana tem mais, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Até a próxima. Tchau!